Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre proteção à infância. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a psicóloga, terapeuta, especializada em traumas e também presidente da Associação Brasileira de Psicólogos em Ação, doutora Deusa Velar. Doutora, obrigado pela sua presença hoje aqui. É um prazer, é um grande prazer estar contigo. E muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Fique com a gente, o programa vai ser interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, proteção à infância. Comigo no estúdio, Deusa Velar, doutora Deusa Velar, que é psicóloga, especializada em traumas, terapeuta e presidente da Associação Brasileira dos Psicólogos em Ação. Doutora, a senhora tem um grande conhecimento no campo da psicologia como um todo. O seu currículo é impressionante aqui, eu resumi ele. E é óbvio que o seu conhecimento sobre a infância também é muito profundo. A senhora é especializada em traumas. Sim. Só que nós vivemos num país onde, infelizmente, a infância é traumática, porque é um país pobre. Nós vivemos na ilusão, depois do Plano Real, que tínhamos alçado, após os primeiros anos de estabilidade econômica, o primeiro mundo. E permitimos, através da estabilidade econômica, que as pessoas mais pobres e marginalizadas ao longo da história do Brasil tivessem acesso ao mercado de consumo. É sempre interessante lembrar que isso foi feito por um político de centro-direita, Fernando Henrique Cardoso, não pela centro-esquerda, nem pela esquerda. Mas, enfim, eu coloco isso dessa forma porque posicionamentos políticos acabam afetando e afetam constantemente a percepção que o povo brasileiro tem da própria realidade. Afetam também a forma como a mídia lida com a própria realidade do país. Nós temos problemas. Os nossos problemas não são tão graves quanto os de outros países em algumas searas, mas sim, nós temos problemas e problemas cada vez mais, como eu posso dizer, descortinados. Só que antes da gente iniciar, eu gostaria primeiro de entender a infância de uma forma genérica e fácil, para que todos possam compreender, doutora Deusa. Por gentileza, a infância se divide em que períodos e em que momento a criança se encontra mais frágil? A infância, Ney, de um modo geral, em todas as suas fases, ela é um período de vida de muita fragilidade, porque ela está diretamente relacionada ao período de base de desenvolvimento de um ser humano, né? Então, cada fase presente no desenvolvimento da criança é importante, tem a sua direta relação com este desenvolvimento, mas eu diria, em cada uma delas, o que eu acho que é importante frisar, a infância é muito frágil. Eu costumo dizer, é muito frágil para ser abandonada, para ser negligenciada, para que se tenha omissão em relação a ela, né? Então, este ser humano em processo de desenvolvimento precisa ter atenção integral numa perspectiva da sua existência, conforme a Organização Mundial da Saúde define o ser humano bio, psico, social e espiritual. Então, em cada uma dessas fases, esse composto da existência humana, né? A criança precisa ser olhada como um ser que existe biologicamente, existe psicologicamente, existe socialmente e existe espiritualmente. Isso demanda, por parte das pessoas responsáveis, por parte dos pais, por parte daqueles que irão lidar, um grande senso de responsabilidade em relação a este indivíduo, né? Este indivíduo que vai crescer
E nós somos resultado da nossa história. Isso tem um componente assim, extremamente sério numa perspectiva de quem eu me tornarei. Né? Está diretamente relacionado às experiências que eu vivi, que eu tive dentro do meu processo de desenvolvimento. A doutora Francine Shapiro, que foi a cientista desenvolvedora da terapia de reprocessamento, ela, em seus escritos, ela nos traz o seguinte: as psicopatologias, que são as doenças, né? Sejam emocionais, sejam mentais. As psicopatologias que nós desenvolvemos ao longo da vida são resultado de nossa história remota. Então, eu diria, não vou classificar a infância em termos das fases de desenvolvimento e dizer todas as fases de desenvolvimento são importantes para que esse ser humano seja suprido física, emocional, socialmente e espiritualmente. Normalmente, e isso acontecia até bem pouco tempo atrás, essas mudanças são muito dinâmicas dentro do meio acadêmico, mas normalmente se divide a vida em períodos de 7 anos. E eu sei que os primeiros 7 anos eles são extremamente delicados, não que os outros não sejam. Sim. Principalmente, fundamentais. Exatamente. Quando eu digo que os outros não sejam, os 7 anos posteriores Sim. até os 14 e depois até os 21. De acordo com vários psicólogos que eu já conversei, a adolescência do homem, por exemplo, acaba aos 22 anos. O homem é um pouquinho mais lento que a mulher, a adolescência da mulher acaba aos 20. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Hoje existem algumas outras classificações, entendeu? Entendo. Essa seria uma classificação usual, mas nós sabemos hoje que há um adiamento de amadurecimento muito grande, né? Até por conta dos novos formatos de estruturação de papel de pai e mãe, no sentido de que, por exemplo, os pais da minha geração, uma geração ou duas posterior à minha, querem poupar os seus filhos daquilo que vivenciaram em termos de sacrifício, de esforço, né? Então, isso faz com que eles ofereçam aos seus filhos, pensando nesse adiamento do amadurecimento e término da adolescência, né? Esses pais proporcionem demasiados cuidados que, na verdade, não deveriam acontecer mais em determinada fase para que esse ser humano possa adquirir autonomia, maturidade que gere autonomia, para que ele se tenha nas mãos e construa a sua própria história. Então, esse adiamento de saída da adolescência, esse número de jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, está diretamente relacionada a essa geração de pais que pouparam muito. Perfeito. Né? Então, se eu fui muito poupado, me faltaram experiências que enriqueceria meu repertório de memória com níveis de exigências normais da vida para o meu amadurecimento. Uhum. Então, a adolescência hoje ela tem algumas novas classificações em função disso. Eu acredito, então, que, como a senhora mesmo disse, a maturidade pode ter sido postergada para 30, 35 anos, dependendo do caso. Isso, postergada, exatamente. Uhum. Exatamente. Isso é deveras preocupante, porque se o adolescente, entre aspas, não concluiu essa fase da vida, automaticamente ele não se tornou adulto, responsável pelos seus atos. Então ele continua sendo uma criança. Uma criança velha, em alguns casos, mas uma criança. Adultos infantilizados, né? Eu costumo usar muito isso. Uhum. Uma fase em que você espera posturas, escolhas, decisões, ações, atitudes que fossem proporcionais à idade cronológica, né? E você não tem, porque a idade emocional, a idade mental, ela foi postergada em seu desenvolvimento justamente por conta desse formato, né, de suprimento absoluto por parte dos pais, no sentido de poupar sofrimento aos filhos.
Doutor, eu estabeleci essa linha inicial de raciocínio na nossa entrevista justamente para poder conduzir o programa daqui para frente. Veja, quando a gente fala dos primeiros anos, os anos fundamentais, são fundamentais porque o tecido cerebral ainda está se formando nos primeiros 5 anos de vida, isso com certeza. Isso. Depois tem as experiências sensoriais que vão acabar servindo como parâmetro para o resto da vida. E essas experiências são realmente de caráter biológico, de caráter psicológico e também, obviamente, de caráter espiritual, bem como outros segmentos da nossa vida que vão nos influenciar pelos anos que se seguem. Proteger a infância, e quando eu falo proteger a infância, eu não me refiro só aos primeiros anos de vida, mas pelo menos aos primeiros 14, 15 anos de vida, até os 16 anos pelo menos. Quando eu me refiro a proteger a infância, eu me refiro a preparar a criança para a vida da maneira mais adequada possível. Sim. E aí passamos justamente pela falha de muitos pais hoje em dia. Eu não digo nem hoje em dia, eu acho que isso já é um fenômeno razoavelmente antigo dentro da história do Ocidente, que a senhora acabou de retratar, de excesso de proteção. Isso. A minha geração já cresceu dentro desse contexto, dependendo da classe social. E é óbvio que muitos amigos meus acabaram apresentando os sintomas que a senhora relatou ainda há pouco. Ou seja, de, como eu posso dizer, um comportamento infantil para um jovem adulto. Isso. E eu gostaria de começar por aí, né? Não começar pelo clássico, quando a gente fala de proteção à infância. Sim. A proteção à infância deve ser encarada de forma a propiciar ao indivíduo que ele se torne autônomo no futuro. Como que os pais devem interagir para que a criança, obviamente sendo resguardada daquilo que é mais nocivo, possa ainda assim ter as experiências necessárias para se tornar um indivíduo, como a gente já disse, senhor de si na fase adulta. Neita, talvez a gente entre nessa questão do papel dos pais com algo que do meu ponto de vista, é certamente angustiante. Por quê? Porque neste processo, nesta fase, nós estamos falando fase de desenvolvimento integral desse indivíduo. As figuras de grande relevância, as figuras significativas são os pais. Hoje, cada vez menos os pais estão presentes na vida dos seus filhos. Né? Eu diria que aqui não cabe a emissão de juízo. É uma constatação. Os pais estão cada vez menos na vida dos seus filhos. Mas por quê? Porque os pais estão no mercado de trabalho lutando pela sobrevivência. Você começou falando da situação de um país. Né? Sabemos o que nós vivemos e não é agora. Ah, sim, mas isso já vinha algumas gerações, sim, algumas décadas. Mas os pais estão tentando sobreviver. Então, eu diria que a melhor forma seria proporcionar as experiências dentro de uma família funcional, tá? Com a presença dos pais, levando, trazendo, conduzindo, estudando junto, assistindo televisão junto e avaliando, permitindo que a criança tenha acesso não apenas às tecnologias, que é um problema grave hoje também, mas essa criança interage, conviva com a natureza, conviva com pessoas, tenha acesso a brinquedos que tragam possibilidade de desenvolvimento cognitivo, mas acima de tudo, que esta criança possa ter essa experiência, né, dentro de uma dinâmica familiar saudável. Isso proporciona, como é que eu posso dizer, essa presença marcante dos pais, esse cuidado em suprir todas estas áreas, né? Esse cuidado em suprir. Como nós não temos hoje essa possibilidade, isso é uma realidade, eu diria, a presença dos pais precisa mais do que nunca implicar em
qualidade no sentido de entender, ter a ciência da autorresponsabilidade, no sentido de, neste tempo, ser construtor. Né? Literalmente. Certa vez eu escrevi um artigo para um jornal onde eu comparei, o título do artigo era Procura-se paz para uma grande obra. E eu fui ler um pouquinho a respeito de uma construção e o significado da fundação na manutenção e permanência desse edifício, construído, ficar em pé, a despeito do tamanho que tenha. Né? É exatamente isso. Essa fase de desenvolvimento, que é a infância, você tem aos 7 anos, de fato, esta fundação, né? Onde você, como construindo um prédio que precisará saber ficar em pé, lidar com as demandas da vida, lidar com as frustrações da vida, lidar com as coisas boas da vida, né? Aquela criança que olhe para a vida como sendo algo bom, bênção, né? Saiba o seu lugar, o seu valor, tenha esse processo de desenvolvimento de autoestima sido proporcionado pelos pais, né? Os pais têm essa participação dentro do processo de desenvolvimento de autoestima, isso sabemos inegavelmente. Então, os pais não estão, ok. Quem está? Né? Essa é uma pergunta. E qual é a qualidade de relacionamento numa perspectiva de que estamos trabalhando nas bases da fundação, da existência de alguém com que esta pessoa se relaciona, né? Algumas vezes os pais me perguntam algo, que os filhos manifestando dificuldades, problemas, famílias não funcionais, os pais sofrendo sobre isso. Eu costumo brincar e dizer que, quando nós falamos da adolescência, né? A adolescência na perspectiva correta. Você sai da puberdade e você entra aos 13, 14 anos na adolescência, que hoje, por uma série de questões, tem sido antecipado. Então, você tem uma postergação da finalização da adolescência, mas também algumas experiências precoces, né? Tendo em vista essa não vigilância, essa não presença dos pais, trazendo as crianças e muitos, podemos dizer, que perdendo essa fase de puberdade. Mas eu sempre reflito que a adolescência, ela é a fase onde eu posso reeditar a infância. Então, os pais olham para a infância, se percebem distantes, não presentes, não participativos, entendendo que existem alguns problemas com os quais vivenciam hoje, que não gostariam de vivenciar, e de repente o sentimento de culpa faz parte dessa dinâmica familiar. Eu costumo dizer, calma, eu olho para a adolescência como um livro que pode ser reeditado. E quando você reedita um livro, você pode fazer alterações de escrita, fazer alterações de capítulo, você pode incluir capítulos nele. Né? Então tem um aspecto que é muito significativo e muito positivo. O que é importante é que os pais não se furtem, né, ao privilégio de serem pais. E que, quando você pergunta como formar cidadãos fortes, com autonomia, com autossuficiência, eu diria que os pais precisam olhar e utilizar todas as experiências da criança como parte de um processo de ensino preparatório para alguém. Ontem alguém me dizia, meus pais nunca me proibiram de assistir nada, doutora Deusa. Eu digo, como assim? Meus pais assistiam, sentavam na sala, mesmo que eles achassem que fosse algo que fosse inadequado para a nossa idade. E depois os meus pais e nós, os meus irmãos, sentávamos à mesa e refletíamos a respeito do que foi visto. Sobre o que tinha de bom, o que tinha de ruim, o que tinha de prejudicial, o que valeria a pena ser guardado como aprendizagem e algo a ser utilizado na vida. Então,
esse papel de participação, né? Eu diria que faz essa construção desse indivíduo, essa dinâmica familiar saudável. Doutora, a senhora falou em culpa, eu ia perguntar justamente isso. Então os pais acabam ficando ausentes por uma questão de sobrevivência, Exatamente. eles precisam. Mas eles não devem se sentir culpados, eles precisam se perdoar no processo, não é mesmo? E ao mesmo tempo tentar dar qualidade, não quantidade de tempo para os filhos. Eu diria assim, Ney, essa questão de qualidade, quantidade é muito relativo, e eu vou dizer por quê. Porque sabemos a existência de muitos pais, né, que têm a possibilidade de ficar em casa. Então, Perfeito. Esse pai trabalha, essa mãe está ali, e não existe qualidade. Uhum. Entende? Uma mãe que não consegue lidar com as suas frustrações de vida, com as suas inabilidades, e de repente esta criança tem a presença de figuras parentais, da figura materna, e não tem a qualidade de que nós estamos falando. Isso não é justificativa para dizer que não deve estar, de maneira alguma, né? Eu diria que o processo de culpa ele é quase que inevitável, porque aquela coisa, quem casa quer casa, quem gera filhos quer formar filhos, ou pelo menos deveria querer, né? E formação se dá com presença. Quando nós falamos de uma realidade social da qual não temos como fugir, e aqueles que têm como fugir e têm a possibilidade de proporcionar relacionamento numa dinâmica familiar saudável, né? Que faça. Não roube esse privilégio de si mesma e nem dos seus filhos. Mas na impossibilidade, eu diria o seguinte, culpa é um sentimento adoecedor. A culpa é algo para o qual não existe solução. Eu gosto muito de pensar na autorresponsabilização. Recentemente, uma família me dizia, doutor, então, a culpa do que está acontecendo com o meu filho é minha? Eu olho para isso eu confesso, com seriedade, no sentido até de compaixão, pelo que isso pode estar significando no interno, no emocional desses pais. O que isso pode estar significando? Então, esta conversa com esses pais, nesta conversa eu disse, não, você tem responsabilidade, porque você faz parte, você é figura significativa na vida de seu filho, dentro do processo de desenvolvimento. Quando eu falo de responsabilidade, a responsabilidade me permite olhar e assumi-la, né? Assumir o seu papel, onde acertei, onde eu errei, o que faltou ou o que sobrou, e como eu posso trabalhar agora de formas a ser agente de mudança neste processo. Então, a culpa, eu diria para você que eu olho para ela como algo que eu assumo de forma paralisante. Eu sou culpada. Olha aqui, eu sou culpada, né? Mas quando eu digo sim, eu tenho responsabilidade. O que nós vamos fazer agora? Percebe a diferença? E buscar ações nesta estrutura familiar, de formas a poder buscar as possibilidades de mudanças no relacionamento, neste padrão, que permitam restabelecer mais qualidade. Sim, os pais estão fora, não tem o que fazer. Se eu estiver fora e eu estiver tomada pelo sentimento de culpa, eu não serei boa lá fora e nem aqui dentro. Porque a relação de culpa, de um modo geral, é compensatória, né? Eu não estou, então eu supro. Eu supro com coisas quando a criança quer presença. A autorresponsabilização justamente não compensa, porque entende que a compensação não resolve. Mas a mudança de padrão na estrutura familiar, mesmo na permanência estando fora, mas como nós vamos conviver a partir de agora de formas a melhorar a relação intrafamiliar.
Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é proteção à infância. Comigo no estúdio está a psicóloga Deusa Avelar, doutora Deusa Avelar, que além de psicóloga é terapeuta, especialista em trauma e, diga-se de passagem, presidente da Associação Brasileira de Psicólogos em Ação. Doutora, eu gostaria de continuar com a nossa temática falando sobre algo que, infelizmente, não tem acontecido nos últimos tempos, vamos colocar assim, que é a construção de limites. É muito comum encontrarmos postagens no Facebook, todas elas legítimas, mostrando, por exemplo, crianças que maltratam animais e que são protegidas pelos pais depois de fazerem um ato como esse. E na sequência crescem como adultos terríveis, fazendo literalmente coisas monstruosas. Temos também a ausência de limites nas escolas, o desrespeito aos professores, isso é muito comum. O desrespeito aos colegas, ao contraditório, o desrespeito ao diferente, aquele que é diferente. E esse desrespeito chega à violência física. Sim. Recentemente, era um adolescente, um rapaz forte, teve que ser retirado da sala por 2 policiais militares mais fortes ainda, e eles tiveram um trabalho razoável. Essa imagem circulou na internet com uma certa velocidade. Afinal de contas, os pais não estabelecem mais os limites que deveriam estabelecer com seus filhos. Por quê? E como é importante a imposição de limites na formação da personalidade de alguém? Meio fundamental. O estabelecer limites está dentro de algumas necessidades fundamentais para o bom desenvolvimento emocional de uma criança. Então, você teria, por exemplo, os pais deveriam desenvolver o sentido de significado, de amor, de amar e ser amada, de aceitação, de segurança, disciplina. Limites entram dentro da segurança. Né? Aquela sensação de que o mundo não é todo meu. Né? Há coisas que eu posso e há coisas que eu não posso. Há coisas que eu devo, há coisas que eu não devo. Eu aprendo isso dentro do núcleo menor de desenvolvimento, que é a família. Então, dizer não. Trabalhando com pais, eu digo não precisa ser não. Às 7 da manhã, às 14h45, às 20h10. O que isso significa dizer? Que o sim ou o não podem variar de acordo com o meu estado de humor. Não podem variar com o fato de eu estar, pai ou mãe, bem ou mal, né? Mas com um conceito lógico de princípios e valores, daquilo que pode e aquilo que não pode. Né? Algo que me preocupa bastante hoje é a dificuldade dos pais. É evidente que nós temos crianças, é uma geração diferente, elas nascem muito mais espertas, muito mais inteligentes, com muito mais vontades. É verdade isso, observa-se isso. Mas os pais são norteadores de limites, limites significam proteção. Proteção significa segurança. Né? Então, não criar um estado de relacionamento onde a criança entenda algo fundamental na vida. Por exemplo, figura de autoridade. Quem são? Os pais. Então, se eu entendo que quando meu pai diz não faça isto, eu não fizer, porque eu respeito e sei que o papel dele, a despeito de eu querer fazer, é um papel que quando me diz não faça, me protege, eu posso até espernear. A criança, ela vai sempre lutar pelo que quer. Ela vai sempre tentar romper barreiras, né? No sentido do quê? Ela quer prazer, ela quer o que ela quer, ela quer
lidar com aquilo do jeito que ela, na sua imaturidade psíquica, cognitiva e emocional, o adulto precisa dizer não pode. Né? O que acontece? O que nós temos aí quando você fala e me pergunta isso? Nós falamos no bloco anterior a respeito de culpa, e culpa que gera um padrão de comportamento compensatório. Então, o que eu faço? Eu primeiro não lido com o choro. Os pais não lidam mais com o choro dos seus filhos, com as pirraças dos seus filhos, com a teimosia dos seus filhos. Então, toma. Então, a criança aprende muito cedo que não há um estabelecimento do que ele não pode. Ele pode ter estratégias e a criança manipula. A criança sabe conseguir. O que falta nos pais? Né? Tranquilidade e firmeza no sentido de entender a importância de seu papel no estabelecimento de limites. Justamente por isso, você falou de um adolescente, mas nós temos vídeos, sim, na internet, de crianças, circulou na internet, de uma criança quebrando a sala inteira. Né? E assim, a professora não pode encostar. Né? Mas essa criança é fruto do quê? Em termos de realidade social, não social em termos de rica ou pobre, mas de realidade social dentro da sua estrutura familiar. Né? Em que os limites são muito claros no sentido de respeitar os adultos, de entender que ela não pode tudo. Quando a professora disser para a criança, você tem que sentar agora e ouvir o que a professora vai falar, ela, sim, senhora professora, sabendo que mesmo que ela queira brincar, agora não pode, agora é hora de parar. Não tem jeito. Isto é na infância. Hoje nós temos uma geração, sim, de crianças inconsequentes, desrespeitosas, né? Que oferecem riscos para si mesmas, oferecem riscos para o outro, que não tem a noção dessa hierarquia que a própria sociedade, ela vai ter que lidar na sociedade, né? Porque tem faltado necessariamente em casa essa voz que ecoa ao ouvido e ao coração e que representa limite. Agora você para. Se você me permite contar uma história. Claro. Certa vez um amigo contou a seguinte história. A criança estava brincando no quintal de casa. O pai chegou na varanda e disse: filho, eu vou contar até 3 e você vai deitar imediatamente. E vai ficar parado. O pai contou até 3, a criança imediatamente deitou e ficou parada. O pai disse: quando o pai contar até 3, você vai se arrastar devagarinho, até a hora que o pai mandar você parar. O pai contou até 3, a criança começou a se arrastar na direção do pai. O pai disse: agora para. A criança parou. O pai disse: eu vou contar até 3, você vai se levantar e vai vir correndo abraçar o papai. E assim a criança fez. O pai acolheu aquele filho no colo e mostrou que naquela árvore, no quintal de casa, tinha uma cobra. E essa cobra estava exatamente no galho, próximo onde a criança estava. Lição: obediência salva vida. Eu achei essa história assim fantástica numa perspectiva não da compreensão da criança. Porque você fala com uma criança hoje para parar, não quero, não vou, vai ser isso, você, entendeu? A criança esperneia. Se essa criança está embaixo da árvore, ela estaria morta. Então, nessa perspectiva, né, de preparar a criança para a vida, é importantíssimo que os seus pais entendam que a demarcação de limites significa segurança e proteção para o desenvolvimento do seu filho. Mas eu falo de algo saudável, entende? Eu não falo de algo desrespeitoso, autoritário que põe o adulto contra a criança. Não. É um relacionamento onde os papéis são definidos com muita clareza
e com muito amor e tranquilidade, né? Então, por isso nós temos hoje uma geração tanto de meninos quanto de meninas vivendo precocemente experiências que assustam em relação a limites, e você diz, meu Deus do céu, onde estão os pais? E como eles lidaram ao longo dos anos com este ensino, porque limites é ensino, né, para essa criança. Doutora, falávamos no intervalo sobre uma outra expressão que infelizmente eu não gosto de usar, mas eu acho que ela precisa ser utilizada, que é a libertinagem, que é diferente de liberdade. Sim, sim. E eu não gosto de censura, nunca gostei. Eu sou um jornalista, eu acho que o comunicador deve ser responsável pelas suas falas. Acho que a expressão de pensamento deve ser livre, sendo vedado o anonimato. É um princípio constitucional. Sim. Só que determinados produtos culturais que dão lucro para os veículos de comunicação não poderiam ser veiculados em qualquer horário ou sem um indicativo de faixa etária para consumo. Hoje, nós temos muitas crianças vendo telenovelas com os pais. Se for a telenovela das 6 ou das 7, tudo bem, né? Mas a telenovela das 9, não dá. Até mesmo os telejornais, eles têm, por uma obrigação de relato dos fatos, um conteúdo que às vezes é violento, inevitavelmente violento. Por exemplo, a cobertura de uma guerra, né? O jornal ele não pode ser censurado. A novela não precisa ser censurada. Os programas musicais também não precisam, mas eles devem ser exibidos num horário onde não apareçam determinados produtos. Por exemplo, o funk carioca. Eu sempre digo funk carioca porque o funk carioca não tem nada a ver com o funk original de James Brown, por exemplo. Sim. E é extremamente apelativo. O comportamento decorrente do consumo de determinados produtos culturais, incentivados pela mídia. Lembrando, a mídia é composta por empresas privadas, na sua grande maioria, que objetivam um lucro. Elas precisam ter responsabilidade social. Cada vez mais elas estão acordando para esse processo, porque os consumidores estão mudando de canal, mudando de estação de rádio, mudando a assinatura da revista. Isso é um fato. Então, a gente percebe que existe uma certa preocupação. Os pais, por culpa ou por displicência, também estão deixando os filhos consumirem produtos que estimulam não a liberdade, mas a libertinagem? Sim. Sim. Vamos pensar em algo no que você está dizendo, né? Eu gostaria, inclusive, depois de até trazer uma reflexão sobre a exposição e as consequências, por exemplo, as situações de violência, né? A exposição com a presença dos pais. Vamos pensar. Os pais chegaram do trabalho, eles estão cansados, querem descansar. As crianças querem o quê? Os pais, né? Os pais não estão durante o dia, então eles ficam à noite. Crianças cada vez dormindo mais tarde. É muito interessante isso, né? Porque nós estamos juntos. É o tempo em família. Criança tem que dormir cedo. Isso tem a ver com suprimento de necessidades fisiológicas, naturais, aquilo que o cérebro precisa fazer para o pleno, natural desenvolvimento desta criança. Mas se nós ficamos fora de casa o dia inteiro, estamos cansados e não queremos ter trabalho, porque a criança já está acostumada a não dormir cedo, o que nós fazemos, nós assistimos tudo junto como se fosse algo natural e que é uma exposição, sim, a conteúdos inadequados, inapropriados, para o qual a criança psiquicamente não tem condição de estabelecer o que é certo ou errado. A criança não tem essa capacidade. Por isso, a criança precisa de pai e de mãe, né? Então, aquilo que os pais permitem, ela toma. Meus pais estão aqui comigo assistindo. Isso se transforma, o que tem sido assistido, se transforma em algo natural, né?
no contexto de convívio social da criança. E aí nós vemos crianças precocemente erotizadas, sim. Você vê circulando aí, tecnologia, internet, crianças com 3, 4 anos em danças, representando o que se vê nos pancadões. Uma potencialização de uma sexualidade da qual a criança não tem nem consciência dela, né? Mas porque ela foi exposta a isso. Isto é desproteção da infância, né? É desproteção cuja responsabilidade de fato é os pais. Talvez alguns pais perguntem, Deus, mas o que fazer? O que fazer? Coloque seu filho, sua filha na cama às 9 horas da noite. A criança precisa descansar. Isso é um recado para o papai e para a mamãe, né? E também o papai e a mamãe precisam de um tempo para si. Verdade. Individualmente e como casal. É um tempo de sentar e conversar, é um tempo de refletir, é um tempo de fazer projetos e não comporta a presença de criança. Né? Então, se os pais estão muito ocupados consigo mesmos e todo esse processo de sobrevivência, eu diria que há que se ter consciência, sim, daquilo que é prejudicial, que é uma exposição precoce para a qual a criança emocional, psíquica, biologicamente não está preparada, não tem capacidade de discernimento, a criança não discerne entre o certo e errado por si só. Mas ela discerne o certo e errado justamente a partir daquilo que ela recebe das figuras significativas que são os seus pais. Então, a percepção disso diz assim, mudar o fluxo. Eu trabalhando com pais, eu vejo muitos pais 12:00, 1h da manhã. Só que aí os pais já querem dormir e descansar. Eles vão trabalhar no dia seguinte. E a criança está ligada na tomada 220. Então, eu tenho visto muitos pais relatarem o esforço que foi, por exemplo, Deusa, os meus filhos hoje vão para a cama às 9 horas da noite. Que bom! Porque eu não fiz isto antes. É uma necessidade deles e é um tempo do qual eu preciso dentro do ambiente familiar. As pessoas passam a maior parte do tempo, Ney, fora de casa. Então, o tempo de casa precisa ser qualitativo para os pais, para cada membro da família, de um modo geral. Mas, quando os pais olham isso nesse formato e fazem esta mudança, eu diria que para eles é muito bom, até para a liberdade do que quiserem fazer, mas a criança não estar sujeita e exposta a conteúdos deformadores da sua formação moral, da sua formação de valores, entende? Como criança em desenvolvimento. Doutora, o tapinha ainda vale? Olha, Ney, isso é extremamente relativo. E hoje, quando nós temos uma lei da palmada, eu diria para você que você tem uma série de escolas que defendem o que pode e o que não pode. Eu diria para você, e falo como alguém cujo filho mais novo faz amanhã 27 anos, né? E cujo mais velho está indo para 35 e que hoje tem netos, meus filhos não morreram com a varinha. São homens com caráter, integridade, noção de quem são e do seu papel social. E não foram furtados em amor nos momentos necessários, com profundo respeito e sem abuso de autoridade, o estabelecimento de regras e limites quando necessário com a varinha. Quando nós falamos na questão da lei da palmada, né, nós também falamos de uma lei criada, que não sei se comportaria, mas que está muito relacionada também a uma estrutura política cujo objetivo é a retirada com a desculpa de proteção do pátrio poder da educação das mãos dos pais. Isso é uma realidade.
Mas nós estamos protegendo por conta das violências que as crianças sofrem. Eu vou lhe fazer uma afirmação sem medo de estar errada. Os pais abusadores, violentos, que traumatizam no sentido de traumas físicos, né? De machucados excessivos por uso exacerbado da autoridade, ainda existem. Estão soltos. Então, eu diria para você, hoje eu ouço, por exemplo, se a criança chora muito, né? Os pais dizem assim, mas doutora Deus, eu tenho medo que os meus vizinhos chamem o conselho tutelar. Então, na verdade, criou-se para os pais um cerco de medo, como se qualquer coisa em relação a seus filhos os colocasse em risco de serem questionados no seu papel e uso de autoridade quando necessário. Então, eu diria que isso, para mim, pede revisão, né? Porque não trouxe solução para o quesito em questão, que é a violência contra a criança, né? E somos uma geração, eu vou fazer 60 anos em maio, eu vou dizer, sou uma geração que fui corrigida quando necessário, mas também quando necessário apenas o sentar e conversar, supriu a necessidade de ensino em relação ao que se pode e o que não pode. Então, é um tema que precisa se ter muito cuidado, né? No falar, existem muitos prós e contras, muitas correntes, né? Mas eu diria para você, alguém certa vez chegou na minha casa, olhou para mim e disse assim, você não acha, meu filho mais velho, que Daniel já ultrapassou todos os limites, ele está pedindo um limite urgente? Eu entendi o significado daquilo. Né? Então, os pais precisam ter esse discernimento, ter, sim, o cantinho da disciplina, o pensar, o sentar com uma criança, explicar para ela o que ela fez, porque, o que está errado. O papel da correção, Ney, é como a borracha. A borracha existe para corrigir. Então, você escreve de lápis o meu nome errado. Você escreveu Deusa com S, meu nome é com Z. O que você faz? Você pega a borracha, você apaga e você escreve Deusa com Z. Então, a correção tem um papel na vida da criança de corrigir o comportamento inadequado, gerar o comportamento adequado através do ensino. Em amor, carinho e generosidade no exercício do papel de pai e de mãe. Ok? Obrigado, doutora, pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, proteção à infância. Comigo no estúdio está a doutora Deusa Avelar, psicóloga, terapeuta, especializada em trauma e também presidente da Associação Brasileira de Psicólogos em Ação. Doutora, antecipadamente obrigado pela sua presença hoje aqui e vamos para as considerações finais. Só que antes delas, eu gostaria de fazer mais uma pergunta rápida. Em relação às novas tecnologias, é preciso impor limite ao acesso tanto a tablets quanto telefones celulares, ou seja, os smartphones? Correndo o risco de não encontrar guarida no coração dos pais? Sim, urgente. Nós estamos vivendo momentos de grande comprometimento no desenvolvimento cognitivo, relacional, social das crianças, afetivo, tendo em vista muito cedo ser uma solução de silêncio para os pais. Então, eu vou fechar dizendo o seguinte, os pais hoje não dão conta do choro dos seus filhos. O que é que eles fazem? Pegam seu smartphone, colocam um desenho, e as crianças já sabem como fazer, né? Mexem melhor do que nós. Então, na verdade, a Organização Mundial de Saúde tem identificado hoje problemas sérios hoje, recebendo inclusive como é que fala? Nomenclaturas dentro do Código Internacional de Doença, sendo definido como alguns transtornos, que é o vício em tecnologia dentro dos quadros de transtornos compulsivos. Né?
Então, vivemos um momento sério, porque os pais hoje vivem dentro do vício em tecnologia. Você vê uma família, estão todos sentados, cada um com o seu smartphone nas mãos, todos utilizando e não conversam, não dialogam mais. O filho está chorando, fazendo pirraça, o pai vai dar o smartphone. Isto tem trazido, sim, grande comprometimento para o desenvolvimento integral das crianças, no sentido de que muito cedo as crianças estão desenvolvendo vícios em pornografia também, é fato, mas em tecnologia. Eu citei por engano, mas esse é um dos caos, tá, que nós temos. Crianças muito cedo expostas à pornografia por livre acesso aos seus telefones dado pelos pais. Eu tenho atendido muitas famílias vivendo isso, né? Entre outras coisas mais, e não conseguirem tirar seus filhos dos aparelhos. Doutora, para finalizarmos, eu gostaria que a senhora fizesse, por favor, suas considerações finais. Olha, Ney, eu quero primeiro agradecer, né? Dizer que é um privilégio, é um prazer. Eu já estou há tantos anos aqui em Ponta Grossa, já tive programa aqui na TV Vila Velha, né? E que a proteção da infância é fundamental, a proteção da família é fundamental. Entendo que a gente vive um momento de que os pais precisam repensar o seu papel na vida dos seus filhos, com vistas a esta proteção necessária a uma fase fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Eu espero que a senhora retorne outras vezes, porque é óbvio que a gente não conseguiu abordar todos os aspectos relacionados à proteção à infância, bem como outras temáticas ligadas à psicologia. Ok, eu agradeço. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião volta na semana que vem.